Chega mais gente boa para mais uma conversa sobre direito penal e hoje nós falaremos do crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comente, quero saber o que você está pensando e não esquece, dá aquele like e também marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus amigos. Vamos iniciar o nosso estudo hoje sobre o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal. Você, meu amigo, fique muito atento. O artigo 213 hoje tem uma configuração totalmente diferente do que era antes de 2009. Eu quero que você tome nota, pegue o seu caderno, anote aí, Lei 12.015 de 2009. Essa lei será um divisor de águas para o estudo do estupro. Nós temos um modelo antes dela e um modelo depois dela. Então, anote. Antes da Lei 12.015, o estupro era constranger mulher mediante violência ou grave ameaça para com ela ter conjunção carnal. A conjunção carnal, no nosso ordenamento jurídico, é entendida em uma acepção restrita, de modo que a conjunção carnal se restringe ao ato sexual conhecido como cópula vagínica, ou seja, a introdução do pênis na vagina. Esse é o ato sexual que denota o que chamamos de conjunção carnal. Sendo assim, se a mulher era vítima do crime de estupro, pois a lei assim exigia constranger mulher, do outro lado, necessariamente, eu precisava ter um homem. E naquela época, o estupro era classificado como um crime bipróprio, porque o sujeito ativo tinha que ser homem, e por isso o sujeito ativo era próprio, e em relação ao sujeito passivo também era próprio, porque tinha que ser mulher. Com a Lei 12.015, em 2009, mudou a configuração do estupro. O que é que aconteceu? O estupro foi reconfigurado, tendo uma redação mais elástica, abrangendo condutas que antes não estavam ali no 213. Na verdade, o que o legislador fez foi juntar o antigo 213 com o artigo 214. O legislador revogou formalmente o artigo 214 e pegou tudo que estava ali dentro e trouxe para dentro do artigo 213. E hoje, depois de 2009, o estupro passou a ser constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar outro ato libidinoso ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Grave isso. Quando o legislador diz constranger alguém, o que era bipróprio passou a ser crime bicomum, ou seja, sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo, qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, pode ser agente como pode ser vítima desse crime. Mas antes, o estupro tinha como objeto direto a prática da conjunção carnal. Os demais atos libidinosos, masturbação, sexo oral, coito anal, todos os outros atos libidinosos ficavam no atentado violento ao pudor. Hoje, o artigo 213 condensa todas essas condutas. Ou seja, hoje nós temos como estupro constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal, ou para usar a redação legal, a ter conjunção carnal, a praticar outro ato libidinoso, ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Agora eu quero que você analise cada ponto desse comigo. Observe,
O legislador, quando ele utiliza a palavra, o verbo, a conduta constranger, que é a conduta típica elementar desse delito, ele associa a ideia de um ato forçado, porque constranger, como regra, é entendido como forçar, obrigar. A pessoa não quer e ela é forçada, ou seja, perceba que eu estou atentando contra a liberdade sexual no âmbito da dignidade sexual, da dignidade da pessoa humana, como falamos na aula introdutória. Aqui especificamente a liberdade sexual está em jogo. A pessoa não quer e é forçada a praticar. E esse constrangimento se dá mediante violência ou grave ameaça. E aqui eu chamo sua atenção. A violência empregada aqui é a violência própria, é a violência física, é o soco, é o pontapé, é a rasteira, é machucar com instrumentos, é a violência física. Ou grave ameaça, em que o agente promete o mal, diz, olha, ou você cede ao que eu quero, ou farei um mal a você ou a alguém que você gosta. Alguém que é caro para você. Ou você faz o que eu estou pedindo, ou seu filho, ou a sua esposa, ou seu pai pode sofrer. Há uma promessa de um mal. Percebam, portanto, que o estupro tem uma relação muito próxima com o delito de constrangimento ilegal. É evidente que não se confunde com constrangimento ilegal, tá bom? Mas a ideia de constrangimento, violência, nesse caso, somente a violência própria e a grave ameaça. E nesse momento, você, meu amigo, deve estar se perguntando, mas professor, e se a violência for imprópria? Se for um caso de hipnose, se for um caso de sedar a pessoa, de adormecê-la, seria estupro do artigo 213? Resposta, não. Se houver violência imprópria, hipnose, sedar a vítima para que ela adormeça, aproveitar do estado de vulnerabilidade, porque ela não pode oferecer resistência, nós não estaremos no artigo 213. Nós estaremos no artigo 217-A, porque aí não será estupro do 213, mas sim estupro de vulnerável. A pena, que é de 6 a 10 no 213, reclusão de 6 a 10, lá no 217-A é uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, no artigo 213, a violência trazida pelo tipo penal é violência própria. Grava isso. Bom, mas o que é que vai trazer essa característica identificadora do estupro? Que vai fazer com que eu saia daquele constrangimento ilegal para o 213. É que aqui o agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. A conjunção carnal, como eu já disse, cópula vagínica, que se consuma com a introdução do pênis na vagina. A introdução, ainda que parcial. Não é necessário que o agente atinja o ápice do desejo sexual, o tal orgasmo que venha a ejacular. Basta a introdução, ainda que parcial, do pênis na vagina. A conjunção carnal estará consumada. Mas o tipo penal fala de algo mais do que a conjunção carnal. Conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. O universo dos atos libidinosos é bastante amplo. E aí, se for cópula vagínica, é conjunção carnal. E os demais atos libidinosos estão também enumerados no artigo 213. Então, ao obrigar a vítima a tocar o agente, ao obrigar a vítima a se masturbar, ao obrigá-la a praticar um sexo oral, também é estupro, mesmo que não haja penetração do pênis na vagina. Mas veja que o legislador foi mais além. Ele observou que muitas vezes a vítima
é obrigada não somente a adotar um comportamento ativo de praticar um ato libidinoso, como eu citei agora, tocar em si ou tocar o agente, mas às vezes a vítima é obrigada a permitir que com ela se pratique algum ato libidinoso. Ou seja, obrigar a vítima, por exemplo, a permitir que o agente toque as suas partes íntimas. Isso também é estupro. Consumação e tentativa no crime de estupro. O crime de estupro é um crime material, ou seja, ele só se consuma com o resultado naturalístico. É um crime plurissubsistente. O seu intercrimes comporta fracionamento. O crime de estupro ele só se consuma quando o agente, após empregar o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, quando ele consegue efetivamente praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ou, para usar o termo legal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Enquanto isso não acontece, eu não tenho a consumação do delito de estupro. Porém, depois do constrangimento e antes desse processo, antes de chegar a efeito a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, eu tenho o que nós conhecemos como tentativa, se esse objetivo final não ocorrer por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, pode acontecer ejaculação precoce. Sim, os tribunais já decidiram nesse sentido de falha fisiológica momentânea. Sim, a ejaculação precoce, falha fisiológica momentânea. Então, Joãozinho, estupro, inicia, constrange, mas não consegue ter uma conjunção carnal em razão da ejaculação precoce. Porém, eu chamo a sua atenção, meu caro amigo. Observe bem que hoje o estupro ele tem conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Se no contexto fático tiver levado a efeito a prática de algum outro ato libidinoso, o estupro já estará consumado mesmo diante da ejaculação precoce. Então fique atento que a ejaculação precoce é uma circunstância alheia que que impede a realização da conjunção carnal, mas não interfere na realização de outros atos libidinosos, tá bom? Então, ainda dentro desse contexto de consumação e tentativa, eu chamo a sua atenção que se o agente iniciar o crime de estupro, a execução do crime de estupro, porém, desistir de prosseguir na execução voluntariamente, eu posso ter o que conhecemos como desistência voluntária. Trarei aqui um exemplo bem pitoresco. Imagine que o seu João da Quitanda, vendo Mariazinha passar, desejando estuprá-la, aborda com um revólver na mão e ordena que Mariazinha tire a sua roupa. Mariazinha, minha filha, tira a roupa que eu quero fazer um negócio com você. E Mariazinha se despe, trêmula, sob grave ameaça. Despa-se que eu vou fazer um negócio com você. Depois que Mariazinha se despe, João se atenta que Mariazinha é filha do seu melhor amigo. Percebendo isso, ele, podendo prosseguir, mas não quer mais prosseguir, desiste e diz: Ah, Mariazinha, eu não quero mais não, minha filha. Vista a sua roupa e vá embora. O que temos aí, meus amigos? Constrangeu, mediante grave ameaça, iniciou a execução do delito de estupro, poderia poderia prosseguir e chegar à consumação, mas ele desistiu e o fez voluntariamente. O nome disso é desistência voluntária e, nesse caso, o agente só responde pelos atos já praticados, ou seja, até esse instante, o delito seria
ou melhor, o comportamento de João seria adequado, porque aí nós temos a aplicação do artigo 15 do Código Penal, seria trazido do estupro para o crime de constrangimento ilegal. É importante também você perceber que o delito de estupro só é punido na modalidade dolosa, ou seja, não existe modalidade culposa no artigo 213. Mas o legislador se encarregou de trazer para nós duas modalidades qualificadas de estupro. Nós temos a pena elevada de 6 a 10 anos para 8 a 12 anos se o estupro for praticado contra a vítima maior de 14 e menor de 18, ou se resultar à vítima lesões corporais graves, tá bom? E também qualifica o estupro pelo resultado se resultar à vítima morte. A pena passa a ser reclusão de 12 a 30 anos. Estas duas modalidades em que tem um crime qualificado pelo resultado, porque resulta à vítima lesão corporal grave, 8 a 12 anos, ou resulta morte, pena 12 a 30 anos, são crimes que a doutrina, embora com divergência, tá bom? Mas a doutrina tem caminhado, e aí Luiz Regis Prado trilha esse raciocínio, que me parece ser o raciocínio mais consolidado, mas tem divergência, de que essas figuras são figuras pré-terdolosas, ou seja, a morte, no caso do parágrafo 2º, é produzida por culpa. O agente não quer nem assume o risco, mas ele causa. Da conduta do estupro, resulta em morte. Isso vale para o resultado lesão corporal grave e serve também para o resultado morte. E para a gente fechar o estudo acerca do crime de estupro, eu quero que você fique atento que a Lei 13.718, ela trouxe alterações significativas, dentre elas inseriu duas causas de aumento. Na verdade, uma já existia, ele só fez modificar, aumentando ainda mais o percentual de crescimento, de modo que com a Lei 13.718, acompanhe bem, tome nota, o estupro praticado coletivamente, o chamado estupro coletivo, que é aquele praticado em concurso de 2 ou mais pessoas, terá a pena aumentada de 1/3 até 2/3. O mesmo vai acontecer, esse mesmo aumento será aplicado ao estupro chamado corretivo, o estupro praticado como forma de corrigir, entre aspas, corrigir, como forma de disciplinar o comportamento social ou sexual da vítima. Sim, se um pai ou uma mãe pratica um estupro para fazer com que o filho ou a filha goste de homem ou de mulher, eu estarei diante de um estupro corretivo. Além de caracterizar o crime do artigo 213, aumentará a pena de 1/3 a 2/3. Ficamos por aqui, mas lembre, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, coloca os seus comentários, ativa o sininho para quando chegar vídeo novo você ficar sabendo e não esquece, dá aquele like. Até mais!